vida, porque quando nós aprendemos lições, é importante não apenas nós aprendermos aquelas lições com a intenção de passar para os outros, mas nós devemos aprender lições e aplicar em nossa própria vida. Então, quais são as lições aqui que, em relação à fé, nós podemos aplicar em nossa vida? Primeiro, só pela fé seremos salvos. Então, por aí, nós podemos observar que realmente a fé é o nosso maior tesouro. Efésios 2:8, olha o que o apóstolo vai dizer. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E ele ainda diz, né? E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, é um tesouro que Deus colocou em nós, é um tesouro que Deus deu para nós, a fé. Tesouro para nós acreditarmos em Jesus, acreditarmos na salvação em Cristo. Um tesouro para nós termos a fé e confiar que através deste tesouro maravilhoso, Deus pode salvar a nossa alma. Então, nós observamos que realmente a fé é um grande tesouro. Qual a outra lição que nós aprendemos aqui e devemos aplicar em nossa vida? Como disse, não apenas aprender para ensinar os outros, mas aplicarmos a nós mesmos. É que pela fé somos curados, Mateus 9, 21, 22. Né? Porque quando aquela mulher de Mateus 9, 21, 22, a mulher do fluxo de sangue, quando ela foi até Cristo Jesus, antes de ir, ela já tirou todas as suas conclusões, ela tinha feito todos os seus cálculos, né, os seus planos, suas deduções. Ela disse, se eu tão somente tocar na orla do vestido desse homem, sararei. Então, quer dizer, ela já tinha uma fé, já havia desenvolvido uma fé dentro dela acerca do seu encontro com Cristo. Ela foi com uma fé perfeita de que, quando ela se aproximasse de Jesus e tocasse na orla do seu vestido, ela não precisaria lhe dizer nada, porque ela seria, com certeza, curada. Então, isso significa que nós podemos entender que, pela fé, nós somos curados. Quantas vezes nós sentimos coisas que muitas pessoas foram até para os hospitais, pessoas foram para atendimentos médicos e não conseguiram a solução. E nós apenas com uma atitude de fé, uma oração, acabamos sendo curados. Isso não significa que nós iremos desprezar o trabalho da medicina, logicamente não, até porque na equipe, né, entre os evangelistas, nós vemos que havia um médico, por exemplo, o Lucas, né, ele era um médico. Então ali, quando Deus permitiu isto, foi justamente para nós cristãos não desprezarmos a medicina. Talvez tem alguns irmãos que, com exagero deles, né, muitas vezes por falta de um certo entendimento espiritual, desprezam a medicina. Não vou no médico porque Jesus me cura, sim, mas Deus também usa as mãos dos médicos, não é verdade? E é uma profissão como qualquer outra que deve ser honrada e nós devemos respeitar estes critérios. Agora, é claro, já tem pessoas que qualquer coisa correm para o médico, não é verdade? E tem outras pessoas que elas insistem em sua fé. E até mesmo quando nós vamos ao médico, nós devemos colocar nossa fé em Deus em prática, na verdade. Nós devemos deixar que a nossa fé nos impulsione e nós devemos ir confiando que Deus usará as mãos dos médicos para nos prescrever o medicamento, na verdade, a medicação exata. Então tudo isso são vias da fé. Por isto que eu considero a fé o nosso grande tesouro. E, muito mais ainda, nós vemos que pela fé nós vencemos as dificuldades da vida. Mateus 21, 21, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte, se disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Então nós vemos que Mateus 21, 21, o Senhor Jesus fala sobre aquela situação da figueira, né? Quando ele passou e não encontrou figos, ele estava com fome, ele não encontrou figos, e ele amaldiçoou aquela figueira, nunca mais nenhum homem coma figos de ti. Foram o percurso que eles tinham que ir, e quando voltaram, a figueira já estava seca. Então nós vemos que as palavras de Jesus foram palavras poderosas. Os discípulos ficaram admirados e ver que a figueira estava seca. Disseram, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou-se. Jesus disse, pois é, isso sucederá
Se quando algum de vocês aí usarem a palavra, se vocês tiverem fé, né, e vocês não duvidar daquilo que vocês estão fazendo, vocês podem até transportar os montes para o meio dos mares. Então nós vemos que a fé, ela tem um poder sobrenatural e por isto que ela é considerada o nosso maior tesouro. Eu espero ter ajudado você de algum modo, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida e procure explorar mais os assuntos em relação à fé, porque isso vai ajudar a sua vida espiritual e você terá um crescimento neste aspecto exponencial. Tá bom? Deus abençoe você. Vamos lá, pode compartilhar com as pessoas que você ama, tá? Para que elas entendam que a fé é um tesouro. Quem tem, tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Porque quando você tem a fé verdadeira em Cristo Jesus, você se torna uma pessoa totalmente diferente, tá bom? Então, quem sabe, muitas vezes você conhece pessoas que estão em depressão, pessoas que estão vivendo uma vida de ansiedade, ansiosas por determinadas situações. Com uma palavra como esta, você pode ajudá-la. Quem sabe essa pessoa está enfrentando determinadas situações porque perderam a fé. E se elas tiverem um nascimento ou um renascimento na fé, a vida delas poderá seguir um rumo totalmente diferente. Tá bom? Deus abençoe. Quero pedir a você, compartilhe, tá? Deixe o seu like, coloque seu comentário. Fazendo assim, você nos levará a sentir motivados para gravar mais vídeos e trazer assuntos que realmente edificará a sua vida espiritual. Forte abraço, Deus abençoe!